Bom, então, retornando aqui, uma outra forma, né, jogando essa integral para o lado direito aqui, né, integral na superfície de controle para o lado direito. A outra maneira de ver é o mesmo resultado, né? A taxa de variação da massa no volume de controle é menos, aí porque a integral foi para o lado de lá, né, menos a saída líquida de massa pelas superfícies de controle. E aí o VDA aqui na saída vai ficar negativo, né? A normal unitária, a normal unitária para fora, na verdade, positivo, né? E a velocidade para fora. E aqui na entrada, ela vai ficar negativa, né? Porque a normal unitária para fora e a velocidade para dentro. Então, esse sinal de negativo vai cancelar com o sinal de negativo da entrada, né? Então, vai ser o que entra menos o que sai, né? A taxa de variação de massa no volume de controle é a massa que entra menos a massa que sai. E massa que entra menos a massa que sai é esse famoso menos saída líquida de massa pela superfície de controle, tá? Professor, esse Nzinho é sempre para fora? A normal unitária, então, o N é a normal unitária da área, sempre para fora. Por definição, por convenção, ela vai sempre apontar para fora da área, sempre apontar para fora do seu volume de controle, tá? Beleza, então. Sempre. Então, aqui, né? O nosso volume de controle era esse tracejado, então ele está sempre para fora aqui, ó. Normal unitária está sempre, tá? Então aqui são as normais unitárias para cada elementozinho de área ali, tá? Beleza? Todo volume de controle tem sua normal unitária sempre apontando para fora. E a velocidade, você sabe se está saindo ou se está entrando. E aí é o produto interno que vai dizer se essa integral é positiva ou negativa, tá? Se esse termo aqui, né? No regime permanente, lembra, regime permanente é quando nada varia no tempo, tá? O que entra é igual ao que sai, tá? Então, regime permanente, esse termo aqui é diferente, é igual a zero, então o que entra é igual ao que sai, tá? Necessariamente, o regime permanente implica que o volume não varia, tá? Beleza? Enquanto ela está enchendo ou esvaziando, a gente não está no regime permanente. O regime permanente é o regime onde o que entra é igual ao que sai, tá? Nada varia no tempo. Agora a gente só tem que tomar cuidado com o seguinte, ó. Isso a gente viu na parte de conceitos fundamentais, a gente vai explorar com muito mais detalhe na parte de análise diferencial. Mas o perfil de velocidade no escoamento, ele tem um comportamento parabólico, tá? Então a gente tem aqui o fluido escoando dentro de um tubo, por exemplo, e ele pode ter um perfil parabólico como esse aqui, ó, onde o vetor velocidade ele depende do y, tá vendo? Ele é zero ali na interface entre o fluido e o sólido, né, pela condição de não deslizamento. E aí, por causa do atrito, as camadas, né, de cima vão cisalhando contra as camadas que está na velocidade zero. E aí ele adquire esse perfil parabólico. Ou ele pode ter um perfil muito mais complexo, como esse aqui, né? Esse bege aqui, marrom claro, sei lá que cor é essa. Tá? E aí a gente pode... quer dizer, vamos ver como que a gente resolve essa questão, né? Ou como que a gente trabalha sabendo que, na realidade, o perfil de velocidade ele tem esse comportamento aqui. Tá? O que a gente faz, de forma geral, é considerar um perfil de velocidade uniforme, que é esse azul aqui, ó. A gente vai ver que existe uma forma de calcular, né, até mesmo pela... existem formas lá do cálculo que nos permitem calcular esse perfil de velocidade uniforme aqui. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas a gente só consegue tirar essa velocidade de dentro dessa integral
se a gente considerar esse perfil aqui, ó, ou se a gente vier aqui, né, e considerar um perfil uniforme aqui, ó, tá? Enquanto esse perfil tiver um comportamento que depende do y, a gente não pode tirar ele da integral. De forma geral, nos nossos estudos, essa hipótese aqui a gente vai fazer, a menos que seja, e eu vou resolver um exemplo, né, que o perfil de velocidade não é uniforme, para vocês verem como é que faz, né, como é que define esses limites dessa integral, e o que acontece quando o perfil de velocidade não é uniforme, mas de forma geral a gente vai conseguir tirar a velocidade de dentro da integral, tá? E aí sobrou uma integral na superfície de controle de dA, que é a própria área, né? Isso daqui é a própria área, magnitude da área, tá? Aqui eu estou assumindo também que a massa específica também é uniforme, então ela também saiu de dentro da integral. Uma outra forma simples, né, que aí tem livro que escreve assim, é essa questão da normal unitária que a gente estava comentando aqui, ó. Essa integral, aí aqui eu já estou tratando que tudo é velocidade média, né? Por isso que eu me livrei da integral aqui, ó. Tá? Então aqui eu estou com os termos, ainda estou com o produto interno, mas tirei a integral, né? Então substituí o dA pela área, né? Tá? Fiz essa conta aqui, ó. Então fica ρ v vezes a área, que é a vazão mássica, né? Que é o m ponto, nosso m ponto, quilos por segundo, né? Tá? Então, a gente pode manter, olha só, tem 3 maneiras de escrever aqui, tá? Só porque cada livro tem uma nomenclatura diferente, eu acho importante falar isso, porque se eu apresentar uma nomenclatura, às vezes vocês olham alguma coisa em outro livro e a coisa fica um pouquinho diferente. Pode ser ρV, produto interno com a área, ρAV, produto interno com a normal unitária da área, né? Porque eu posso escrever esse elemento de área como a magnitude da área vezes a normal unitária. O que é a normal unitária? Essa justamente o vetor perpendicular à área, né, a superfície de controle apontando para fora, né? Então a normal unitária está aqui na superfície, na entrada, né, e a normal unitária está apontando nessa direção na saída, tá? Certo? Então são maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. E aí tem livro que faz isso aqui, ó. Como na entrada necessariamente a velocidade vai estar apontando no sentido contrário à normal unitária, tem muito autor que faz isso daqui, ó. Menos ρAVin, e aí um V de média aqui, né? Certo? Menos ρAVin, ou mais, né? ρAVout, porque na saída a normal unitária e a velocidade estão na mesma direção. Tá? Beleza? Então, na hora que a gente fez esse produto interno aqui, isso que eu estava falando anteriormente, né? Não faz mais sentido falar em vetor, porque o produto interno é um escalar. O resultado do produto interno é um escalar. Então, esse V vetor aqui foi embora, né? Então, ficou uma velocidade média, uma barra ali, né? Uma magnitude ali da velocidade. Na entrada e na saída, tá? Certo? Então, só uma forma diferente, só para vocês tomarem cuidado, que tem muito livro de mecânica dos fluidos e cada livro de mecânica dos fluidos usa uma nomenclatura diferente, mas todos eles querem dizer a mesma coisa, tá? Eu prefiro manter o produto interno, mas isso é uma escolha pessoal, do que ficar fazendo essa in e out aqui. Mas tudo bem, isso não é errado, tem livro que usa isso, é realmente uma preferência de cada um, tá? Certo? Beleza? Então, só uma coisa de ordem prática. Aqui uma anotação também, só porque cada livro tem uma maneira diferente de escrever vetor, né? Então, pode ser um V em negrito, a velocidade média, né? O vetor velocidade média na entrada aqui. Pode ser descrito como uma seta, pode ser um negrito, ele pode ter um subscrito average aqui, né? A VG de average, vírgula 1 na entrada, tá? Pode ser simplesmente um V1 aqui, tá? Enfim, é só para descrever o vetor e sua projeção, né? Aqui seria, por exemplo, olha só, esse tubo aqui entrando dessa forma, ele só teria a componente média da velocidade em x, tá?
Beleza? Porque ele está alinhado ali com o eixo X, né? Aqui estaria o X, e aqui estaria o eixo Y. Ele está alinhado com o X, então o vetor velocidade na entrada só tem componente em X. Mas na saída, é isso que eu estou querendo enfatizar aqui também, né? Ó, o vetor velocidade na saída, ele tem componentes em X e Y, né? Tá? Porque ele está, enfim, X e Y, né? Ele está aqui, né? Certo? Então, esse é o V2. Beleza? Aqui ele está em negrito, né? Eu não consigo fazer o negrito aqui, então eu posso botar aqui um V average 2, por exemplo, né? O vetor ali. Que ele tem as projeções V médio 2x e aqui, certo? Suas projeções aqui, né? Que a gente vai precisar disso. Eu até fiz de propósito aqui, ó, com uma nomenclatura aqui e com outra nomenclatura aqui. Tá? V2Y. Misturei as nomenclaturas aqui, ó. V2Y, tá? Beleza? Só para os livros são diversos, né? E aí dependendo de qual livro você tem, qual livro você vai consultar em algum momento da vida, eles têm diferentes maneiras de se referir à mesma coisa. Então, só para vocês tomarem cuidado com isso e deixar registrado aqui, né? Beleza? Bom, aí aqui, ó, um outro exemplo prático. Na verdade, a gente vai começar a tratar agora de casos especiais, né? Mas mostrando um exemplo prático, vamos dizer assim, né? Então, a primeira coisa que eu estou mostrando aqui é abrir essa integral. Ó, estou abrindo essa integral porque aqui nesse balde cheio de furo, eu tenho diversas superfícies de controle que a massa está cruzando. Eu tenho essa aqui, né? Que a massa está entrando. E eu tenho todas essas superfícies de controle aqui, ó, que a massa está saindo. Tá? Beleza? Então tá aqui, ó, o que acumula, isso daqui é o termo de acúmulo, né? São as taxas, é a saída líquida de massa pela superfície de controle. O que é a saída líquida de massa? É abrir todas as integrais em todas as superfícies de controle até a superfície de controle I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? O I aqui seria 8. Porque tem uma superfície de controle que entra e 7 que saem. Tá? E aí tem que saber se o que sai for maior que entra, ele acumula. Se o que entra... Desculpa, se o que entra for maior que sai, ele acumula. Se o que sai for maior que entra, ele esvazia. E aí, aí de novo, né, aquela simplificação que a gente fez, né? Velocidade uniforme e massa específica uniforme. A gente tira todo mundo da integral. Ó, tá? Com essa hipótese aqui, a gente consegue se livrar da integral e o somatório aqui apareceu porque são várias saídas aqui, né? Uma entrada e várias saídas. Tá? Então é um somatório em I, né? I de 1 até 8 aqui, né? De ρ, velocidade média, né? Então estou considerando uma velocidade uniforme, vezes a área. Produto escalar, produto interno com a área. Tá? Ou aqui, ó, a outra nomenclatura aqui, ó. O que acumula, né? O termo de acúmulo, a derivada no tempo aqui, né? No volume de controle, é o somatório de todos os Is que saem. Tá? Então aqui eu já apliquei o produto interno, então não tenho mais ninguém escrito em forma de vetor, né? ρVA na saída, menos ρVA na entrada igual a zero. Tá? Então aqui o V não é mais vetor pela projeção de V em A, né? Então fiz essa projeção aqui, né? Então ρVA, tá? Beleza? Se o escoamento for uniforme, unidimensional, em regime permanente, a gente tem que esse termo aqui, eu poderia ter escrito, né? Esse termo aqui vai embora, né? Então, partindo dessa equação, esse termo vai embora. Em regime permanente, só sobra esse termo aqui da integral na superfície de controle. Quer dizer, partiu daqui, ó, né? Então, só sobra esse somatório aqui, ó. Tá? Então, tá ele aqui, ó, somatório em I do ρVA que entra igual ao somatório em I do ρVA que sai. Taxa líquida de massa saindo é zero. Tá? Ou que entra igual ao que sai. Aqui, ó, vazão máxima que entra igual a vazão máxima que sai. ρ1 na entrada, velocidade média 1 na entrada, A1 na entrada, é igual a ρ1 na saída, V1 na saída, A1 na saída, mais, né,
Seria o exemplo aqui, né? Tá? E aí, aqui é o que está aqui, né? Se o nível for constante, que é o regime permanente, é o que acontece aqui, né? Essa expressão aqui vai descrever o caso do nível constante, que é o caso do regime permanente, tá? Certo? Ou a gente pode escrever esse somatório dessa forma. M ponto é o ρ VA, né? Então, somatório em I do M ponto I in igual ao somatório em J do M ponto J out. Aqui o I seria 1, né? Na entrada. E o J seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? O I seria igual a 1 e o J igual a 7. Uma entrada e 7 saídas. Se eles não forem uniformes, não tem jeito, né? Se a gente quiser levar em conta esse perfil de velocidade aqui, aí a gente tem que cair dentro da integral, tá? Não pode simplificar dessa forma que a gente fez, tá bom? Bom, para o escoamento incompressível, que é aquele onde a massa não varia, a gente pode tirar a integral aqui de fora, né? A massa específica de fora da integral, e aí essa derivada é zero, porque a massa específica não varia, então essa derivada é zero. Então, para o escoamento incompressível, a gente fica direto com essa relação aqui, que diz que a vazão volumétrica é constante. O que é a vazão volumétrica? Metros cúbicos por segundo, né? Velocidade vezes a área. Então, a somatório das velocidades vezes a área é igual a zero, mesmo para o escoamento transiente, tá? Certo? Então, mesmo que o nível estiver variando ali, as vazões volumétricas, a soma das vazões volumétricas na entrada tem que ser igual à soma das vazões volumétricas na saída. Tá? Então, sempre que o escoamento é incompressível, o escoamento em volume que entra tem que ser igual ao escoamento em volume que sai. Tá? Vazão volumétrica que sai é igual à vazão volumétrica que entra. Beleza? Então, para o escoamento incompressível, uniforme dimensional, regime permanente ou não, a gente tem essa igualdade aqui, a vazão volumétrica que sai é igual à vazão volumétrica que entra, e só abrindo aqui, né? Aqui eu fiz... aqui foi feito produto interno, ó. Então me livrei do produto interno. Então VI1 né, V1 in A1 in é igual a V1 out, A1 out, mais VJ out, AJ out, tá? Então tá aí a descrição para o escoamento incompressível. E se elas não forem uniformes, de novo, né? Se a gente quiser levar em conta esse perfil de velocidade não uniforme, tem que cair dentro da integral, não tem jeito. E aí é claro que a gente tem que saber a forma, né? A equação que descreve essa parábola, e tem que saber escrever o dA, tá? Aqui é uma maneira, né, de calcular a velocidade média baseado na vazão, né? Então a gente sabe que a vazão na superfície de controle, né, é a integral de VdA, tá? Essa é a forma mais geral. Mas se a gente tiver uma velocidade média, né, se a gente considerar uma velocidade média, a gente também pode escrever essa mesma relação como velocidade média vezes a área, elas são equivalentes. Aí quem é essa velocidade média? É a vazão sobre a área, mas a vazão é dada por essa expressão. Então essa é uma forma de calcular a velocidade média baseada na vazão, integral de VdA sobre a área, que é o mesmo que a gente obtém lá do teorema do valor médio, né? Ou teorema de Lagrange em cálculo, que é essa relação aqui, ó. O valor médio de uma função é integral na região de fxy dA sobre a área, tá? Então é a mesma, é uma forma de calcular o valor médio aqui, né? Se a gente integrar esse cara e dividir pela área, a gente tem o V barra, tá? Beleza? A gente vai ver umas outras maneiras mais para frente, tá? Mas por agora, se vocês precisarem calcular a velocidade média, essa relação aqui é válida, tá? Professor, Bom, vamos como é fazer que um eu exemplo. acho a área ali? Oi? Como é que eu vou achar a área aí? É a área da seção transversal aqui, né? Então seria essa área aqui por onde Ah, tá, essa área aqui. seguindo essa área aqui que ele está passando, né? Tá? Ou se for Ah, um tubo beleza. quadrado, beleza? Show. É a área da superfície de controle, tá? A gente vai ver como é que faz o dA, né?
pode ser um dx aqui, né? Se a gente pegar um elementozinho dx aqui, se ele tiver altura b, né? Seria b dx, ou de novo aqui, né? Seria 2πr dr. Tem um exemplo que a gente vai ter que fazer o elemento de área dA, tá? Bom, esse exemplo aqui, ó, considere o escoamento em regime permanente, incompressível, num sistema de tubulação mostrado aqui, né, onde A1, 0,2 metros quadrados, né, a área aqui 0,2 metros quadrados, A2, 0,2 metros quadrados, aqui também, né. Opa. Então, aqui a gente tem 0,2 metros quadrados, aqui também, tá? 0,2 metros quadrados. A3, 0,15 metros quadrados. Então, a saída aqui, ó, 0,15 metros quadrados. E, além disso, o fluido ele é perdido por um furo aqui, ó, a uma taxa, né, uma vazão de 0,1 metros cúbicos por segundo. Então, a cada segundo sai um volume de 0,1 metros cúbicos por esse furo. As velocidades médias, assumindo propriedades uniformes, na seção 1, 5 metros por segundo. Então, justamente aquela velocidade uniforme, né? A gente não está preocupado aqui com o perfil parabólico, ou seja lá o que for, então tem uma velocidade de 5 metros por segundo. V3, 12 metros por segundo. V1, V3. E ele quer saber a velocidade na seção 2. V2. E também se está entrando e saindo, né? A gente não sabe se para essas condições o V2 sai ou entra, né? Tá? Bom, aí a gente parte do princípio da conservação da continuidade, né? Mas aí tiveram uma série de hipóteses aqui, ó, regime permanente, incompressível, tá? A gente chega que a vazão volumétrica é igual a zero. Só dele dizer que é incompressível já implicaria nesse resultado aqui. Ele, além do mais, diz que está em regime permanente. Então, das hipóteses que a gente viu anteriormente, né? O somatório em todas as superfícies de controle, Is aqui, da vazão volumétrica é igual a zero. Então, a gente tem que fazer a projeção da velocidade média na área para todas as entradas e saídas aqui, tá? Então, vamos ver como que a gente escolhe. Então, esse exemplo é interessante. Como é que a gente tem liberdade de escolher o volume de controle. Mas a gente pode fazer isso de uma forma inteligente e esperta, para a gente não precisar ficar fazendo projeções de senos e cossenos, desse resultado aqui sair direto, né? Desse produto interno, resultado direto, velocidade vezes a área, tá? Então, a regra simples e direta é que a gente escolhe o volume de controle de maneira que a superfície de controle é normal ao escoamento em todos os locais onde cruza o escoamento sempre que possível. Então, o que ele está falando é o seguinte, ó, a gente tem aqui o escoamento, então a gente escolhe uma superfície de controle aqui que seja normal, né? A normal unitária aqui, ó, ela é normal ao escoamento, né? Então a gente tem a normal unitária e elas são, na verdade, perpendiculares, ou o fluido está, na verdade, a gente, esse escoamento, essa área aqui, dessa seção transversal, ela é normal ao escoamento ali, tá? Beleza? Faz 90 graus, né? Certo? Ou seja, a normal unitária é perpendicular, desculpa, é paralela ao vetor velocidade. Certo? Quando a gente faz isso, essa projeção aqui simplesmente vira velocidade vezes a área. Tá? Não precisa fazer nenhum cosseno θ, né? Certo? Senão a gente precisaria fazer um VA cosseno... Porque o que é o produto escalar, né? O que é o produto interno? Seria o VA cosseno θ, né? Onde o θ é o ângulo entre os dois. Se a gente escolher a superfície de controle de forma que ela seja normal ao escoamento, o cosseno de zero é 1, então simplesmente esse cara aqui vira velocidade vezes a área, tá? Beleza? Então a gente escolhe esse volume de controle aqui, ó, tá certo? Olha só, aqui a superfície de controle, ela está normal ao escoamento aqui em 1, ela é normal ao escoamento em 3 e normal ao escoamento em 2. Então tá aqui o nosso volume de controle aqui também, né?
na saída aqui também ele está sempre normal aqui, é como se a gente tivesse pegado aqui, ó, e passado o volume de controle ali, tá? E aí está sempre normal o escoamento ali para fora, tá? Beleza? Então a gente assume que a seção 2 é para fora aqui, ó. Isso foi uma hipótese, a gente não sabe se o fluido está entrando ou saindo para essas condições. Se for correta essa hipótese, o resultado final vai nos dizer. Então vamos fazer aqui para cada entrada e saída os termos de vazão volumétrica, né? Então V1, A1, está aqui, né? Certo? V1, produto interno com A1, mais V2, produto interno com A2, que é o resultado desse somatório aqui, né? Em todas as superfícies de controle. Mais V3, A3, mais Q4, já foi dado aqui a vazão em 4, né? Ele já deu lá 0,1 metros cúbicos por segundo, igual a zero. Então esse é o resultado da continuidade, né? Da equação da continuidade para o escoamento incompressível. Tá? Então, fazendo essa escolha aqui, ó, inteligente do volume de controle, a gente sempre pode fazer isso, a nossa projeção de V em A vai ficar bem fácil. Então, é simplesmente vir aqui, em 1 aqui, né? De novo, a gente tem a normal unitária para fora, o V1 para dentro, então fica menos V1. Para a superfície de controle 2, pela nossa hipótese, mais V2A2. E para a superfície de controle 3, mais V3A3, tá? Se a gente tivesse feito isso que eu estou falando ali, né? Tivesse por acaso feito um ângulo aqui, ó, nessa superfície de controle, aí não tem jeito. A normal unitária ia estar para cá e o V1 ia estar para lá. A gente ia ter que saber esse ângulo aqui para fazer a projeção, tá? Bom, então jogando ali os resultados, né? Aqui, aqui e aqui. E isolando o V2, que é o que ele quer saber, V2 é V1A1 menos V3A3 menos Q4 sobre A2. Então, jogando os valores numéricos, que foram todos dados, menos 4,5 metros por segundo. Ou seja, na verdade, o V2 entra. A gente tem, para essa configuração, a gente tem que ter um escoamento de 4,5 metros por segundo entrando para dentro do volume de controle. Tá? E aí, só verificando, né? V1A1 mais V2A2, que são as parcelas que entram, né? Certo? V1A1 mais V2A2 tem que ser igual às vazões volumétricas que saem, que é o Q4 mais V3A3. Olha lá, Q4 mais V3A3. Então, aqui dá 1, aqui dá 0,9, aqui 0,1, aqui 1,8, então realmente são iguais. Tá? Então, a continuidade foi respeitada, né? Beleza? Agora é um exemplo mais geral, que tem um perfil de velocidade parabólico aqui, tá vendo? Que aí não tem jeito, a gente tem que integrar. Tá? Mas é uma integral bem simples. Então, tem o escoamento incompressível, regime permanente. Aqui é uma coisa, né, escoamento laminar, então isso daqui a gente já viu, né, o fluido escoa em lâminas. E, na verdade, esse perfil de velocidade, a gente vai estudar isso lá na parte de análise diferencial, a gente vai ver como que chega nisso, né? Mas, basicamente, para um escoamento laminar, esse escoamento regular, a gente consegue resolver analiticamente, né? Consegue ter uma forma fechada para o perfil de velocidade. A gente consegue descrever a equação desse perfil de velocidade, onde o máximo aqui é a velocidade máxima no centro do tubo aqui, tá? Esse daqui é o máximo. 1 menos Rzinho sobre Rzão, né? Onde o Rzinho é o eixo R e o Rzão é o raio do tubo, ao quadrado. Beleza? Então, esse é o perfil de velocidade, a gente sabe. Então, de novo, né, isso que eu tinha falado, se a gente tem um perfil parabólico, a gente precisa calcular a vazão volumétrica ou vazão mássica sem considerá-lo uniforme, a gente tem que saber descrever a equação que rege o perfil de velocidade. Tá? Bom, então, esse escoamento se desenvolve num tubo reto de raio R, e na seção 1 aqui, ó, o perfil de velocidade é uniforme igual a um valor U. Então, isso daqui é característico
de uma entrada do escoamento. O que acontece? Né? Todo tubo ele tem que ter uma região que o escoamento entra. Então, digamos que ele entrasse aqui, vindo de um reservatório muito grande aqui. Tem um reservatório muito grande de fluido. E na entrada ele tem esse perfil de velocidade uniforme. Ele vai se tornando parabólico à medida que o escoamento vai entrando no tubo e a condição de não deslizamento aqui vai se desenvolvendo. Tá? Ele entra com esse perfil de velocidade, ele começa a escoar quando ele vem de um reservatório muito grande, com esse perfil uniforme, isso fisicamente é o que acontece mesmo. E à medida que o cisalhamento vai se desenvolvendo, né, à medida que a condição de não deslizamento, isso vai entrando aqui para dentro das regiões. Se a gente plotasse aqui numa região intermediária, ó, eventualmente isso seria assim, ó. Esse perfil poderia ser assim, ó. Uma região já relativamente dominada pela condição de não deslizamento, mas no meio a gente ainda tem uma região sem escorregamento, tá? Beleza? E no final das contas, a gente tem toda a região do fluido dominado pelos cisalhamados. Então ele começa uniforme, essa região de não deslizamento vai se desenvolvendo aqui para dentro dos raios do tubo à medida que ele vai entrando, e no final das contas ele tem esse perfil parabólico aqui. Tá? Então fisicamente é isso. Nessa altura do campeonato não é importante, isso não faz importância agora na análise integral, só para vocês entenderem o que a gente está estudando aqui. Mas ele está dizendo que tem uma região do tubo que tem um perfil uniforme e uma outra região que tem um perfil parabólico. Tá? Então aqui está a seção 1, né, que ele está se referindo aqui. Ó, na seção 1, o perfil de velocidade é uniforme e igual a essa constante U. E é paralelo ao tubo, ao eixo do tubo em qualquer lugar. Né? Então é isso daqui. Está enfatizando que não tem nenhuma componente vertical. Né? Tá? Na seção 2, que é essa seção aqui, o perfil de velocidade é axissimétrico, né? Então ele em teta, ele tem essa simetria em teta, né? E parabólico com velocidade zero na parede do tubo, a condição de não deslizamento, e velocidade máxima na linha de centro aqui, tá? Nessa linha de centro aqui do tubo. Ele quer saber como a velocidade U, como essa velocidade aqui, e o máximo, essa velocidade aqui, estão relacionados, a velocidade no centro do tubo. E quer saber como a velocidade média em 2 e o máximo estão relacionados. Então vamos ver, vamos resolver esse problema, e agora de forma mais genérica, né, porque a gente tem um perfil de velocidade parabólica, a gente não pode se livrar daquela integral. Tá? Ele já até mostrou o elemento de área dA aqui que a gente vai precisar para resolver a integral. 2πr dr, né, esse elementozinho sólido aqui, ó. A linha tracejada é o volume de controle dele, é a superfície de controle, né? Certo? Então, o volume de controle já está descrito ali. Então, na seção 1, a gente tem V1 igual a U, né? O V2, aqui eu só botando a nossa anotação, né? V2 vetor é o 2 de R, né? É o máximo 1 menos Rzinho sobre R ao quadrado. Na superfície de controle 1 aqui, ó, essa aqui é a superfície de controle 1, a coisa é direta, porque o perfil de velocidade é uniforme. A gente consegue tirar esse V aqui, ó, esse V bar, na verdade, é um U, né? Tá aqui, ó. Então ele sai da integral, escoamento incompressível, massa específica sai da integral, integral de dA é a própria área, e o produto interno aqui, ó, V com a normal unitária da área, vai ser menos, né? Porque a normal unitária está apontando para fora. E o V está para dentro, né? Para a direita. Então, menos ρ1, UA1. Tá? Esse daqui é a vazão mássica na entrada do tubo ali, né? Então, a vazão mássica é essa daqui. Então, foi direto, né? O que a gente já aprendeu a fazer. Então, na saída, o perfil de velocidade não é uniforme. Então, a gente tem que trabalhar nessa integral aqui. Na verdade, a gente pode, ou 2 ou superfície de controle 2, né? Tanto faz. Integral de ρv n dA. Então, essa figura aqui mostra que o dA2 é 2πr dr. Né? Então, esse cara aqui a gente já sabe calcular. Então, ó, a massa específica constante, saiu da integral.
Rho2, integral na superfície de controle 2, o 2 de R, né? Quem que é o V? É o 2 de R. 2πr dr, é o dA2, tá? Esse daqui é o nosso V, certo? Nosso vetor velocidade. Então, da continuidade, né, que a integral na superfície de controle de todas as superfícies de controle é igual a zero, a gente tem que essa integral aqui, menos a integral na superfície de controle 1 é igual a zero, tá? Beleza? Então, essa integral na superfície de controle 2, esse daqui foi o resultado da integral na superfície de controle 1 de ρ v dA. Beleza? ρ1 a 1, ρ1 u a 1. Então, para o escoamento incompressível, ρ2 igual a ρ1, então esse cara aqui vai embora. E a gente substitui aqui a expressão, essa expressão aqui, ó. Certo? O 2 de R a gente sabe como que é a cara dela, tá? Então tá lá, ó. Substituindo, né, 2π, o máximo, né, esse 2π aqui veio do elemento de área, né, 2πr dr, né? 2π, e esse cara aqui é o u de R, né? U de R. Na verdade, a gente já tirou de dentro da integral, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que já saiu da integral todo mundo que é constante, né? O máximo é constante, é a velocidade máxima aqui no meio no centro do tubo, ela não varia. Em R, né? Na verdade, ela só faz sentido ali no R igual a zero, então ela é constante, ela pode sair dali. Então, integral de 0 a Rzão, de 1 menos Rzinho sobre Rzão ao quadrado, R dr. Tá? É o que sobrou, que depende de R ali dentro da integral. Certo? Todo mundo que era constante saiu ali para fora. Menos A1 vezes U igual a zero. Então, a gente integra isso daqui, né? É uma integral bem simples aqui. Tá? O R ao quadrado sobre 2 veio da distribuição desse R aqui, né? E o R à quarta sobre 4 veio do R ao cubo ali, né? Da distribuição aqui. E aí, fazendo essa integral, resolvendo isso daqui, né? A gente fica que o máximo é igual a duas vezes o U, 2 vezes a velocidade média aqui na entrada do tubo. Tá? Beleza? Dessa expressão aqui. Mas como a vazão, como a massa específica e a área são constantes, essa velocidade média não varia. Por quê? Pela continuidade, ó, A1 V1 igual a A2 V2. Então, se a área é constante, essa velocidade média em 1 tem que ser igual à velocidade média em 2. Então, o U, a velocidade média aqui, tem que ser igual à velocidade média aqui. Se a gente fizesse aquela integral, né, se a gente pegar esse cara aqui e dividir pela área, integral de U de R dA e dividir pela área, a gente vai obter necessariamente esse valor de U aqui, ou V2 barra. Tá? É o mesmo, a gente vai obter o mesmo valor médio que o fluido tinha na entrada. Ele não pode variar. A velocidade média não pode variar, que é uma exigência da continuidade. Então, o U é o mesmo para todo volume de controle, para toda a região. Então, o máximo é igual a 2 vezes o U, que é igual a 2 vezes o V2 barra. A velocidade média em 2. Então, a velocidade média aqui é igual à velocidade média, né? A velocidade média em 1 tem que ser igual à velocidade média em 2, que é uma exigência da continuidade, tá? Beleza? Então, o máximo é 2U, que é igual a 2V2 barra, certo? Se a gente considerasse as velocidades médias aqui, né? Se a gente dissesse que aqui tem um V, que é o que ele disse, né? Um V2 barra, como A1 não varia, né? Como a área não varia, então A1U igual a 2V2 barra. Essa área é igual, então U igual a V2 barra. Então, a velocidade máxima é igual a 2 vezes o U, que é igual a 2 vezes o V2 barra. Ou seja, essa constatação, e a gente vai ver isso mais para frente também com mais detalhe, está dizendo que a velocidade máxima, aqui no centro do tubo, é 2 vezes a velocidade média. Tá? Então, se a gente tem a velocidade média, a gente sabe calcular a velocidade máxima, e se a gente tem a velocidade máxima, a gente sabe calcular a velocidade média, e isso só vale, cuidado, que isso só vale para esse perfil parabólico. Isso é uma coisa específica para essa configuração do escoamento, tá? Beleza?
Aqui eu só estou dizendo, né, que se o volume de controle não fosse perpendicular a U, ou o Uzinho, né, essa integral aqui não seria fácil, né? A gente só conseguiu resolver essa integral porque a superfície de controle é normal ao escoamento. Beleza? Alguma pergunta aí? Certo? Então tá aqui, ó. Então, se o perfil de velocidade não fosse parabólico, a velocidade média não seria necessariamente a metade da velocidade máxima, né? Então, essa relação é a função do formato da velocidade. Então, tá aqui, ó. V2 barra é o máximo sobre 2, parabólico, mas se ele não for parabólico, isso não é verdade. É um outro relação de o máximo com a velocidade média, tá? Certo? Deixa eu só ver se esse é o último exemplo. Vamos fazer esse último exemplo. Passou rápido, né? Vamos dar uma paradinha e aí a gente entra na parte de princípio da quantidade de movimento linear. Então, esse exemplo aqui é só um último aí da conservação da massa em regime transiente, né? Porque a gente resolveu 2 em regime permanente, aí fazer um em regime transiente. Então, um tanque com 0,05 metros cúbicos tem 800 kPa absoluto, está com a pressão de 800 kPa absoluta, 15 graus Celsius, e no início, né, em T igual a zero, ele começa a escapar, o ar começa a escapar do tanque através de uma válvula com uma área de 65 milímetros quadrados. O ar passando pela válvula tem a velocidade de 300 metros por segundo e massa específica de 6 kg por metro cúbico. Ele quer saber a taxa instantânea de variação da massa específica em T igual a zero, né? Então, essas propriedades aqui, todos esses dados aqui, foram para o tempo T igual a zero. Então, ele quer saber qual é a taxa instantânea em T igual a zero da variação da massa específica. Então, ó, a gente assume propriedade uniforme através do tanque e velocidade uniforme na saída. Então, aquelas integrais a gente consegue resolver de forma direta, tá? Beleza? Então, tá aqui a continuidade. Então, as propriedades a gente assumiu uniforme, né, em qualquer instante de tempo. Então, a massa específica pode sair aqui da integral, né? Certo? E essa integral no volume de controle dV, então, só sobrou ela aqui, né? É o próprio volume do tanque, tá? Então, derivada da massa específica vezes o volume, dt, mais a integral na superfície, né? É igual a zero. Certo? A única coisa que eu fiz aqui foi tirar esse cara de dentro da integral ali, né? Certo? A massa específica de dentro da integral, porque o escoamento na verdade, ele usou propriedades uniformes, né? São assumidas uniformes no tanque, então a massa específica pode sair da integral, tá? A gente não precisa fazer a integral, por exemplo, se a massa específica estivesse variando ponto a ponto, né? A gente ia precisar deixar essa massa específica ali dentro e analisar isso para todos os dVs. Como ela é uniforme, ela saiu da integral, mas ela varia no tempo, tá? Ela varia no tempo de forma uniforme. Certo? Então, para todos os pontos aqui, ela está variando da mesma maneira à medida que o tempo vai passando. Tá? Então, por isso que a gente conseguiu tirá-la de dentro da integral. Se a gente tivesse um gradiente de massa específica, isso não poderia ter sido feito. Tá? Mas ela continua dentro da derivada ali. Certo? Agora vamos trabalhar nessa integral aqui. A única superfície de controle é aqui em 1, né? Onde o fluido sai. Então, A1 e V1 estão no mesmo sentido. Então, a gente tem o produto interno aqui, né? E aí a gente deu um zoom aqui na saída. A gente ficou integral em A1 de ρ VdA, tá? Mas como o escoamento é uniforme em 1, a gente consegue tirar a massa específica e a velocidade para fora da integral. Então fica ρ1 V1 A1, onde o V1 é a velocidade média, né? Tá? Agora, juntando tudo, né? D ρv dt mais ρ1 V1 A1 igual a zero. E aí o dρ, o volume é constante, saiu de dentro dessa derivada aqui, né? Então dρ dt é menos ρ1 V1 A1 sobre o volume. E aí substituindo os valores, né? Massa específica 6 kg por segundo,
velocidade 300 metros por segundo, a área 1 que foi dado, e o volume 0,05 metros cúbicos. 0,05 metros cúbicos. Então, em T igual a zero, a massa específica está variando na taxa de 2,34 quilos por metro cúbico por segundo. Ou seja, a cada segundo, a massa específica do ar está reduzindo de 2,34 quilos por metros cúbicos. Porque o ar está escapando ali, né? Certo? A gente tem menos massa de ar ali dentro. Então, na verdade, no tempo T igual a zero isso acontece, né? E aí, em tempos subsequentes, a massa específica varia, e em tempos subsequentes essas condições têm que ser dadas para os tempos posteriores, tá? Beleza? Alguma dúvida aí? Bem direto, né? Muitas hipóteses, então a gente conseguiu tirar muitos termos da integral e só sobrou esse termo transiente aqui, tá? Beleza? Sobrou os dois termos, mas o termo transiente a gente não conseguiu eliminar, porque ele é um problema transiente, né? A massa específica está variando. E para não complicar muito a vida, ele deu todas as propriedades em T igual a zero, e aí a gente só consegue saber essa taxa de variação, né, no tempo T igual a zero. Tá? Então, no início do esvaziamento do tanque, a massa específica está variando nessa taxa, 2,34 quilos por metro cúbico por segundo. No tempo T igual a 2, a gente tem que ter os dados para saber fazer essa conta, tá? Beleza? Bom, então vamos dar mais uma paradinha aí, são 10 horas. Vamos dar mais uma paradinha em 10 minutos, aí a gente entra nessa parte de princípio da quantidade de movimento linear, tá? Alguma pergunta? Professor. Beleza. Então, beleza, galera. Daqui a pouquinho estamos de volta aí.